180 graus. Estamos juntos aqui no 180 graus, você já sabe, essa é a virada da sua vida. Eu sou o André e Suzy, eu conheci um cara, o nome dele era Walter. Ele era admirável, impressionante. Promessa pra ele era dívida. Podia estar caindo dilúvio. Se ele marcou um compromisso, ele vai. Quer ver um exemplo? Tá? Foi um dia assim daquela chuva torrencial, Sayão. Aí ele chegou molhado, sujo, tossindo, mas chegou e nem a hora ele perdeu, Sayão. Olha só, impressionante isso, hein? Impressionante, muito legal. Mas olha, André, Sayão, não é só cumprir uma promessa que é importante, né? Não, eu acho que o mais impressionante é quem sustenta essa promessa, sabe? Faz uma promessa e ao passar do tempo, ao longo dos anos, ele sustenta aquilo, ele persevera naquilo que ele prometeu. Impressionante. Né? Até tem uma história bem legal de uma missionária. Ela foi para um lugar bem complicado, assim, aliás, tinha muitas, guerras civis, conflitos, sabe? Região lá, né? Era uma região bem difícil de fronteira e tal, mas ela se propôs ficou lá até o fim, cuidando daquele pessoal que ela já tinha se comprometido a cuidar no início, sabe? Foi muito, é bem interessante, muito bom, né? Olha, Suzy, é muito bom a gente ouvir isso. André, eu gostei da história do Walter, mas a gente precisa saber que, por melhor que sejam os exemplos humanos, todo ser humano é falho, né? A gente sempre pode se decepcionar com alguma pessoa, com alguém, até mesmo com alguém que a gente acha assim muito, vamos dizer, correto em tudo que faz. E a grande novidade que é importante para a gente pensar hoje aqui no 180 graus é: só Deus promete e cumpre, Ele jamais vai falhar. Faz a virada de 180 graus, tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre a aliança e o reino. Sabe, Suzy, Sayão, a gente falando aqui sobre essa questão do reino, né? E eu lembro até que a gente falou de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E a gente sabe que Saul não deu certo, né? É verdade. Não tem como, ele não acabou pisando na bola, deu mancada mesmo. E aí o reino, a primeira tentativa foi um fracasso total, né? E aliás, Sayão, acho que era de se esperar até que acabasse de vez com a monarquia, viu que um rei não deu certo, esse negócio de um cara mandando... ele acaba fazendo a vontade dele, se ele dá mancada tudo vai pro brejo, e era melhor começar uma democracia, não era? O povo dominando, não é verdade? Vamos ver lá, André, vamos ver a controvérsia sobre a monarquia, a democracia, porque, na verdade, André, você tem razão. A gente olha aqui, né, a gente está falando sobre essa questão do reino, né, que começa em Israel. É um pouco assustador, porque ele começa de modo todo errado, né? Saul é um cara... O povo se rebela, a coisa não dá certo, né? Agora, na verdade, né, nem a monarquia, nem a democracia realmente é o que vai resolver o problema do dia a dia, né? O que é legal é quando a gente vê que Deus, em todos esses contextos, faz coisas extraordinárias. Deus age em cima dos erros humanos, Suzy. Isso é bonito demais. Ele faz um negócio especial, André. Ele vai consertar essa monarquia rebelde e vai fazer valer o seu plano e conseguir chegar lá. É muito interessante essa história, Suzy. É muito legal mesmo, né? E até me lembro que eu estava lendo que o novo rei que vai surgir é Davi. É verdade. Né? E mais interessante é como ele foi escolhido. É mesmo? Samuel chega na casa do Davi, né, da família de Davi, e chega no pai e começa a falar, para trazer os filhos. Ele traz todos os filhos fortes, né, bons guerreiros, né, assim, altos, né? Altos, isso. E não é nenhum deles. Olha. Aí Samuel fica meio assim e fala: cadê o outro filho?
E aí o pai tinha até esquecido desse filho e que estava cuidando das ovelhas. Era o Davi. Quando o Davi chega, é um menino, assim, bem mirradinho, desprezível até aos olhos humanos, né? E Samuel fala, é esse que Deus escolheu, porque Deus não vê cara, mas vê coração. Olha, que bonito, hein? É legal, Suzy, é isso aí, a gente vai vendo como é que o caminho de Deus funciona, né? Porque, de fato, né, quem viu como é que Saul entra naquela escolha indevida do povo, né? O pessoal se animou com Saul por causa da aparência e altura, e a gente vai ver que Deus funciona e age de maneira muito diferente. Ele é o rei verdadeiro, o rei dos bastidores, que conhece os bastidores do coração humano. Ele escolhe de maneira diferente, vai mostrar como é que as coisas funcionam nesse reino que Deus estabelece. 180 graus, a virada da sua vida. Saião, Opa! Dessa vez vai. Oba, vamos Suzy, lá. agora eu tô confiando. Olha, e Davi, ele foi um rei excelente. Verdade. Olha, desculpa falar, mas esse é o cara. Deus até fez uma aliança com ele. Que coisa bonita, assim, de tanto que Deus gostou de Davi, de tão fiel que Davi foi. Davi foi realmente uma pessoa muito especial. E Deus chegou a dizer para Davi lá em 2 Samuel 7,16, 2 Samuel 7,16, quanto a você, a toda a sua família, a sua dinastia, o seu reino, eles vão permanecer para sempre diante de mim. O seu trono vai ser estabelecido para sempre. Mas que coisa mais bonita, esse reino vai durar para sempre, Saião. Parece que finalmente o reino chegou, né? Pois é, André, olha, a coisa tá ficando boa aqui. Todo mundo pode comemorar realmente que nós estamos num momento especial, né? A gente viu como é que a história aconteceu, era para o homem reinar em nome de Deus, governar desde o começo, isso se perdeu, né? A gente viu todos aqueles reinos lá que não tinham nada a ver com o verdadeiro reino de Deus, e como é que Deus agora começa a trabalhar para que seja retomado o seu governo, o seu domínio. Ele faz essa aliança. Olha, André, eu não quero desanimar você, não. O que foi? A coisa tá boa. Davi vai fazer coisa muito legal, vai vencer os inimigos de Israel. Ele vai estabelecer a paz, vai estabelecer paz, vai começar essa aliança garantida por Deus, mas o reino ainda não chegou completamente. O pessoal que acompanha o 180 graus vai ficar na curiosidade, vai ver como é que é essa história do reino, que chegou bonito, mas ainda tem o que a gente chama de as cenas dos próximos capítulos. O pessoal vai acompanhar. Suzy tá curiosa e acho que ela tem alguma coisa a dizer pra gente aí. Vamos lá. Eu tô curiosa, sim, mas também eu tenho algo a dizer. Eu tava lendo a Bíblia e achei tão interessante como em Samuel e Reis, o reino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E é incrível como no reinado de Davi e Salomão, o reino se estabelece, né? Verdade. É um período de muita paz, glória, bênção pro povo. E não só para o povo de Israel, mas também para os outros povos. É mesmo? Tanto que é interessante, ó, em 2 Crônicas 2,17, ele fala que ele fez um recenseamento e tinha 153 mil estrangeiros lá. Isso em Israel. Em Israel. É um negócio impressionante, não é, Saião? É verdade, Suzy, e aqui você está começando a falar de um assunto muito interessante que a gente vai encontrar. Qual é a finalidade de um reino? Por que é que precisa de um reino? O André falou, vamos acabar logo com essa monarquia e começar a democracia? Pois é, a gente pode até pensar uma democracia onde todo mundo tem direitos iguais, mas debaixo, né, daquele que de fato deve reinar, que é o próprio Deus. A gente pensa às vezes num reino que vai concentrar poder na mão de uma pessoa para glorificar essa pessoa. O interessante, Suzy, aquilo que você observou, é que a ideia desse reino é ser bênção.
A ideia desse reino, André, é atingir de maneira benéfica todas as pessoas. Quer dizer, não é só um pessoal que é privilegiado. Não mundo... tem esse lance. E por isso que você viu esse lance do texto falar dos estrangeiros que iam para Israel. E aí, pessoal, vai ser um negócio tão interessante, porque lá atrás, no livro do Êxodo, Deus já tinha dito lá no capítulo 19, versículos 5 e 6, que o reino que ele queria implantar no meio do seu povo era um reino de sacerdotes. Interessante. Sacerdote parece uma palavra meio pesada, né? Mas o sacerdote é a pessoa que leva os outros para conhecer Deus. A finalidade desse reino era, em primeiro lugar, colocar Deus no lugar certo. Ele deve reinar. E esse povo deveriam ser esse reino de Deus para mostrar para todo mundo que o Deus verdadeiro é uma realidade e que ele reina e que ele está disposto a abençoar a vida de todas as pessoas como ele abençoou o povo de Israel. É muito bonito, é muito legal ver isso aqui, como esse reino começou, como essa monarquia se estabeleceu, o que Deus tinha em mente, e o pessoal fique aí antenado, porque tem muita coisa extraordinária e especial nessa história do reino. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16. Pessoal, você acompanhou aqui no 180 graus essa história sobre essa aliança aí que Deus fez com o Davi. E pode ter certeza, quando Deus faz alguma aliança, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Em Deus você pode confiar. É isso aí, aqui é a Suzy no 180 graus. Olha, não se esqueça que Deus é o rei e é o rei da sua vida também. Deixe Deus reinar, porque você é um reino de sacerdotes. Você é o sacerdote que deve mostrar através da sua vida quem é o Deus verdadeiro. Este foi o 180 graus e aqui quem se despede é Luiz Saião. Como nós vimos, hoje aprendemos muito sobre o reino e a aliança. Deus faz com Davi essa aliança que mostra para todo mundo, para todos os povos, que nele há esperança. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.